Olá, pessoal. Vamos dar continuidade aqui ao nosso curso, tá? Essa é a nossa última aula de Direito Previdenciário, tá? Aula essa, aqui do curso 0800, Jornada de Aprovação, tá? Nós vamos dar aqui início ao estudo dos deveres e direitos daqueles que são segurados da Previdência Social, tá? Vamos começar aqui com os princípios. Porque, assim como toda matéria do direito, ah, ela é norteada por princípios, né, que regem e baseiam todos os temas, né, do nosso direito. Então, eu separei aqui alguns pertinentes ao nosso tema, tá? E nós vamos começar com o princípio da universalidade da cobertura do atendimento, que está lá no nosso artigo 194 da Constituição Federal, que diz o seguinte, tá? A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a assegurar direitos relativos à saúde, previdência e assistência social. O parágrafo único. Compete ao poder público, nos termos da lei, organizar a Seguridade Social através de leis específicas, leis essas que nós já estudamos, né, na aula anterior, com base nos seguintes objetivos: universalidade da cobertura do atendimento. O que seria isso? Esse princípio, ele vai garantir que todas as pessoas, independentemente da classe social delas ou condição financeira, tenham acesso a essa proteção previdenciária que a gente vem estudando, né, ao longo das aulas. A única exigência é que ela atenda aos requisitos, tá? Para que ela seja beneficiária, tá? Os requisitos estabelecidos em lei, tá? Mas é uma condição de acesso a todos, ou seja, se você não é um trabalhador formal, se você não trabalha de carteira assinada, que você também possa ter acesso ao sistema previdenciário brasileiro. É só você ser o quê? Que a gente estudou na outra aula. Um contribuinte facultativo, ou seja, você pode contribuir também se você quiser, mesmo que você não esteja trabalhando formalmente. Isso é a proteção, né? Esse direito de acesso ao sistema previdenciário, né? É uma universalidade, né, nessa cobertura de atendimento. Continuando aqui, a gente tem um segundo princípio, que eu acho importante também, porque ele está elencado na Constituição Federal, é da solidariedade, que a gente já estudou, por isso que a gente vai dar uma passada um pouquinho mais rápida nele, tá? Que a gente já estudou lá no início, de forma mais abrangente, mas ele está lá no 195, né, da Constituição Federal, que a Seguridade Social ela é financiada por toda a sociedade de forma direta e indireta, nos termos da lei, ou seja, indireta é quando o trabalhador, né, ele vai fazer o recolhimento da contribuição previdenciária em nome do trabalhador, tá? Essa é uma contribuição indireta, tá? Mas é também uma contribuição, mediante recursos provenientes do orçamento da União, Estado Federal, município e das seguintes contribuições sociais. Aí a lei elenca as contribuições sociais. Isso quer dizer o quê? Que trabalhadores em atividades, eles contribuem para custear o benefício dos aposentados e dos pensionistas. Ou seja, é um pacto intergeracional. Ou seja, aquela pessoa que hoje ela é contribuinte, amanhã ela vai ser beneficiária. Enquanto ela é beneficiária, ela precisa de alguém na ativa contribuindo. Entende? Então, é uma forma de peso e contrapeso, né? Uma forma de uma balança para manter o sistema vivo e ativo, pessoas contribuindo e pessoas sendo beneficiadas o tempo inteiro, tá? Seguindo aqui, né, o outro princípio, que é o equilíbrio financeiro e altarial. O que seria esse equilíbrio altarial? O que é a altária? A atuária, ela é aquela ciência que analisa os riscos e expectativas, né? Principalmente seguros e fundos de pensão. Ou seja, aquele risco de quantas pessoas estão sendo contribuindo, quantas pessoas estão sendo se beneficiando desse direito. Entende? A quantidade de pessoas que contribuem tem que ser equivalente às pessoas que estão se beneficiando, para que o sistema não caia. Perdão, para que esse sistema ele não caia, no sentido de ter mais gente ali afastado ou sendo independente de alguma forma, do que pessoas contribuindo, tá? É a ciência que estuda isso. Com- Continuando aqui, vamos lá no artigo 201 da nossa Constituição.
tá? A Previdência Social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo, lembra do caráter contributivo, observado os critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, tá? Seguindo aqui, né, aí a gente já leu aqui, né, o artigo da nossa Constituição Federal que vai tratar disso. Seguindo aqui, a gente tem o princípio da seletividade e distributividade. O que que é esse princípio? Está lá no 194, inciso 3 da Constituição, tá? Aquele mesmo artigo que a gente leu lá em cima, tá bom? O inciso diz o seguinte: seletividade e distributividade na prestação de benefícios e serviços. Esse princípio ele vai estabelecer que os benefícios devem ser direcionados a quem mais necessita, ou seja, uma distributividade justa, legal e seletiva, tá bom? Isso aí vai garantir esse caráter social para o nosso sistema previdenciário, sabe? Que aqueles que necessitam sejam atingidos por ele de fato. Eu coloquei uma doutrina, tá? Do Fábio Ibrahim, que ele diz o seguinte, né? A solidariedade é o fundamento do nosso regime previdenciário brasileiro, garantindo que todos os cidadãos contribuam conforme sua capacidade. Lembram-se lá do princípio de você contribuir de acordo com a sua capacidade, ou seja, de acordo com a porcentagem daquilo que você ganha, tá? E automaticamente isso vai refletir no valor do seu benefício também, tá bom? Assegurando sempre o que a Constituição fala, a nossa proteção social, tá? É, então, a gente passou aqui pelos princípios, né, do equilíbrio financeiro e atuarial e princípio da seletividade e distributividade. Às vezes eu me agarro um pouco nas palavras. A gente vai seguir aqui. Meu slide acabou retornando aqui. Vamos seguir aqui. Tá. Ok. Então, temos aí esses princípios que eu separei, tá? Que é importante a gente ter o conhecimento, saber. Eu separei, existem outros princípios que a gente estudou mais a fundo em outros vídeos, mas esses são importantes porque eles estão elencados na Constituição, são princípios constitucionais e eles são amplamente cobrados, tá? Na seara aí de concursos da área previdenciarista, tá? Então, universalidade e cobertura do atendimento, 194, parágrafo único, inciso 1 da Constituição Federal, princípio da solidariedade, seletividade e distributividade e princípio do equilíbrio financeiro e atuarial são os princípios importantes para que vocês saibam, conheçam, né? E também memorizem, de certa forma, né? Absorvam o conhecimento a respeito desses princípios, tá bom? A gente vai entrar aqui no nosso tema principal, tá? São os direitos e deveres daqueles que são segurados, tá? Eu comecei aqui com os direitos, né, daqueles que são beneficiados da nossa Previdência. Ou seja, que direitos são esses? São os direitos de usufruir dos benefícios daquilo que você vem contribuindo há anos, há tempos, né? Fora os anos aí, a exceção aquelas situações em que são acidentes, são casos fortuitos, né? Em que não necessariamente a pessoa está ali há anos contribuindo, mas já cumpriu aquele período mínimo de carência de contribuição para ser beneficiário, tá? Da Previdência. Então, vamos lá. Eu elenquei aqui os direitos, tá? Começando pelos benefícios previdenciários. Eles fazem parte dos direitos previdenciários, tá? O primeiro é o mais famoso, que é a aposentadoria, né? Que é aquele benefício concedido àquele que atende os requisitos estabelecidos na nossa legislação, tá? Para determinada. E a aposentadoria, ela tem modalidades, né? Nós temos a aposentadoria por tempo, por idade, tá? Nós temos a aposentadoria por invalidez também, tá? Então, acho que é um dos benefícios mais abrangentes, por assim dizer, né? Existem quatro principais que eu vou dar uma pincelada aqui, tá? Para a gente poder recordar, para a gente poder fixar bem na memória, tá? Porque são muito cobrados, tá? Temos a aposentadoria por idade, tá?
está lá no artigo 52 da nossa legislação, e no artigo 48 também, da 8.213, tá? Que é a lei que vai tratar disso, que o artigo 52 ele vai trazer, como a gente já observou, a idade para tanto, né? A idade para se aposentar. E o artigo 48 ele traz ali a introdução, o caput, né? O segurado que completar a idade mínima estabelecida por lei poderá requerer aposentadoria, desde que cumpra a carência exigida. Aí a gente vai aqui para o artigo 52. A aposentadoria, eu gostaria que vocês seguissem, tá? Junto comigo aí a lei. É importante ter essa intimidade com os artigos da lei para poder, no momento em que isso caia numa questão, esteja, né, ainda ativo na sua memória. A aposentadoria por idade, artigo 52, 8.213, a lei de 91. A aposentadoria por idade será devida ao segurado que, respeitada a carência exigida para o respectivo benefício, atingir idade mínima em 65 homens, 62 mulheres, salvo para o trabalhador rural. Essa é a lei, tá? Observado, claro, a mudança da emenda constitucional, tá bom? Que a gente teve um tópico só para isso, tá bom? Dada a sua importância. Temos também a aposentadoria por tempo, que a gente vai encontrar já lá no artigo 52, tá? Que também é necessário observarmos a nossa emenda constitucional, que alterou isso aqui, tá bom? E aí a gente vai também, nós vamos também para a aposentadoria por invalidez, que é o quê? Quando o segurado se tornar permanentemente incapaz de exercer suas atividades profissionais, devido a uma doença, um acidente, ou seja, um caso fortuito, né? E ele pode solicitar essa aposentadoria por invalidez, desde que cumprido os requisitos de carência, tá? Ou seja, a aposentadoria por invalidez é aquela em que que o empregado, né, o segurado, ele não tem mais condições de voltar para o mercado de trabalho. Aquele acidente, aquele fato que aconteceu com ele, que pode ser também uma doença, tá, gente? Ele impede que ele possa ser produtivo novamente, tá? Então, ele vai ficar ali assegurado pelo nosso sistema previdenciário, tá bom? Essa é a aposentadoria por invalidez, que também é um direito de quem é contribuinte, tá? Se a pessoa sofreu um acidente, ou teve uma doença, ou teve a redução tão grande da sua capacidade laboral, que impede que ele volte para o mercado de trabalho de alguma forma, ele tem o direito de usufruir disso aí, tá bom? Da aposentadoria por invalidez. Vamos lá, artigo 42 da Lei 8.213. Eu acabei não colocando ele aqui, mas eu gostaria que é até importante vocês seguirem comigo a lei para a gente poder, todo artigo que eu citar aqui, vocês buscarem aí, que é uma forma de fixar também, tá? A aposentadoria por invalidez, artigo 42, repetindo, será devida ao segurado que, estando em dia com suas contribuições, se encontrar incapaz de exercer qualquer atividade que lhe garanta a subsistência, conforme a avaliação médica do INSS. Essa avaliação médica é feita através de uma perícia, tem todo um procedimento para o administrador do nosso sistema previdenciário, que é o INSS. É constatado que, de fato, a capacidade laborativa daquela pessoa foi reduzida de forma que não tem como ela voltar para o mercado de trabalho, aí ela tem o direito, tá, de ser beneficiada com a aposentadoria por invalidez, tá bom? A gente tem também aquela aposentadoria especial, que está no 57 também da lei, tá? Que ela é destinada a segurado que trabalha em condição prejudicial à saúde ou à integridade física, como atividade insalubre ou perigosa, tá? O tempo de contribuição dele é reduzido, tá? E varia de acordo com o grau de risco, né? De periculosidade da atividade que ele exerce, tá? Então, ou seja, a gente que trabalha em mina, tá? A gente que trabalha com agentes nocivos à saúde, agentes químicos, tá? Todas essas pessoas, elas têm direito a uma aposentadoria especial, que ela vai ser tempo de trabalho é reduzido, tá bom? Tempo de contribuição, desculpe, ele é reduzido em razão da atividade que ele exerce. Se vocês quiserem ir comigo lá no artigo 57, eu vou acabar dando uma lida nele aqui, que é importante também, tá? O tempo de serviço prestado em atividade perigosa, insalubre ou penosa será contado de forma diferenciada para a concessão da aposentadoria especial, podendo o segurado se aposentar mais cedo, conforme a gravidade das condições de trabalho. Mais um direito daquele que contribui para a Previdência Social.
pensão por morte, que é um direito que não especificamente ele vai para o contribuinte, claro, né? Vai para aqueles que dele dependem. Ou seja, é um benefício destinado aos seus dependentes, tá? Em caso de falecimento daquele que era segurado. Esses dependentes, como a gente já estudou, eles podem ser cônjuges, companheiros, filhos, entre outros. Pessoas que dele, de fato, dependiam, né? Para sobreviver. E aí, aquele contribuinte que era o fornecedor da condição financeira, ele falece, o correto em proteção, em respeito aos princípios que regem o direito previdenciário, é que as pessoas que dele dependiam não fiquem desamparadas, tá? Então, para ter direito, ele precisa, à época do falecimento, ter a condição de segurado, né? Cumprir as carências e exigências legais e que ele tenha vínculo com os dependentes, tá? Ela pode ser vitalícia ou temporária, dependendo da condição dos dependentes, tá? Menores de 21 anos, se é inválido ou não, tá? Isso aí tudo altera. Até a questão, dependendo da idade ali da viúva, tá? Tudo isso altera, porque aí tem também exceções, que é o caso quando o beneficiário falece aí de um acidente, aí a questão da idade, a situação da idade daquele dependente ela vai ser alterada também, tá? São requisitos. Mas aí, como a gente está tratando aqui de quais são os direitos dos beneficiários da Previdência Social, é importante que vocês saibam que pensão por morte faz parte, artigo 74 da lei. A pensão por morte será devida aos dependentes do segurado, independentemente do número de contribuições ou situação de carência, desde que este possua qualidade de segurado no momento do seu falecimento. Tá bom? Vamos aqui, continuando, a gente tem o auxílio doença, tá? Ele é eu não sei se vocês estão percebendo que a gente está passando aqui pelos direitos, né? A gente está lendo os artigos, como eu sempre digo, é importante conhecer os artigos, porque muitas vezes questões elas caem na literalidade dos artigos da lei, tá? Mas são temas que nós estudamos e aprofundamos em aulas anteriores, e aqui a gente vai ler para a gente poder entender que eles fazem parte dos direitos, né? Mas nós já conhecemos, tá? Auxílio doença, que é concedido ao segurado que, devido a uma doença, né, ou seja, um evento ali fortuito, fica temporariamente incapaz de trabalhar, né? Diferente da aposentadoria por invalidez, que a pessoa não tem mais capacidade, condição de trabalhar. Aqui no auxílio doença, a pessoa está temporariamente, tá? Ela vai se recuperar, vai ter forças de novo para poder voltar a trabalhar, tá? O segurado, ele deve contribuir por um período mínimo de 12 meses, tá? Exceto em caso de acidente de trabalho, tá, gente? O valor do benefício, ele é calculado na base média do salário de contribuição do segurado. Lembra do princípio lá da contributividade? Em que você vai ah, receber o benefício calculado sobre o valor que você contribui, tá? A gente precisa dessa sintonia, tá bom? Artigo 59 da Lei 8.213, tá? O auxílio-doença será devido ao segurado que, após cumprir a carência necessária, encontrar-se temporariamente incapaz de exercer sua atividade profissional em virtude de doença, conforme a avaliação pericial, feita por quem? INSS, tá bom? Que é o gestor aí do nosso sistema previdenciário, tá bom? Eu vou seguir aqui o próximo slide. A gente tem também a figura do auxílio acidente, tá, gente? Que ele é destinado ao beneficiário que sofre um acidente de trabalho ou qualquer outra natureza, né? Que resulte em sequelas que diminuam sua capacidade de trabalho. Não extinguiu a capacidade dele, reduziu, tá? Esse benefício não exige a comprovação da incapacidade total, mas sim da redução da capacidade laboral, tá? Vocês podem ver artigo 86 da Lei 8.213, tá? O auxílio acidente será devido ao segurado que, após a ocorrência de acidente, sofrer sequela que reduza sua capacidade de trabalho,
sendo pago mensalmente até que o segurado atinja a idade para aposentadoria, tá? Esse é o auxílio acidente, que também constitui um direito. A gente tem também o salário maternidade, tá? Que é aquele benefício destinado à segurada que se afasta por motivo de nascimento do filho, adoção ou guarda judicial. Vocês sabem que a adoção também ela vai dar até um pouquinho, só um pouquinho aqui para o direito de trabalho, ela dá direito de licença também, tá? Que a adoção ela vai gerar esse direito aí em duas esferas. O benefício, ele garante a substituição da remuneração durante o período de licença maternidade, né? Que essa obrigação deixa de ser do empregador, passa a ser da Previdência Social, já que você contribuía para a Previdência, você é beneficiário, então você tem direito ao salário maternidade, tá? Pode variar de 120 a 180 dias, dependendo da categoria ali em que ele se enquadra. A gente vai olhar aqui o artigo 74, né, da nossa lei. O salário maternidade será pago à segurada durante o período de afastamento de trabalho em decorrência do nascimento de filho, adoção ou guarda, sendo equivalente à sua última remuneração, tá bom? Olha aí, capacidade contributiva, respeito, né, aos princípios. Artigo 7.1 da Lei 8.213. Vocês podem perceber que estão todos elencados lá esses direitos. Então, é importante, é necessário que vocês tenham conhecimento e uma certa intimidade com essa lei, tá bom? Continuando aqui, eu já falei da pensão por morte, né? A gente vai falar aqui, que é importante também, da reabilitação profissional. O que seria isso? É um serviço que ele tem o objetivo de reabilitar o segurado, tá? Que sofreu um acidente ou doença, tá bom? Para que ele possa retornar ao mercado de trabalho, mesmo que com limitações físicas. Ou seja, a sua capacidade laborativa ela não foi extinta 100%, tá? Você sofreu um acidente, ou você teve uma doença e você teve redução. Você não tem como mais exercer aquele trabalho que você exercia. Mas com a porcentagem de capacidade, de força de trabalho que você ainda tem, você pode ser reabilitado em outra função. Você pode ser colocado em outra função e voltar ao mercado de trabalho, tá? Essa reabilitação ela pode envolver curso de capacitação ou adaptação para outras atividades. Tem até sistemas de incentivo às empresas que contratem empregados que precisam ser reabilitados no trabalho. Tá? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. A pessoa sofre um acidente e ela fica ali, ela se torna um cadeirante. Então, o que? Aquela pessoa ainda tem condições de trabalhar, física e psicológica, e quer trabalhar. Então, aonde ela vai trabalhar? Então, ela precisa que essas empresas ela, a reabilitem. Isso é reabilitar o empregado, tá? Você fazia aquela função, sua capacidade laborativa não permite mais, você pode fazer uma outra função ainda, tá? Isso aí também é constituído um direito, tá? Do contribuinte previdenciário. Vamos lá, artigo 89 da Lei 8.213, tá? Que diz o seguinte, deixa eu pegar a lei aqui. O INSS promoverá programas de reabilitação profissional para o segurado que se encontrar com deficiência física ou mental em razão de acidente ou doença, com o objetivo de reintegrá-lo ao mercado de trabalho, tá? Isso também constitui um direito de quem contribui para a Previdência Social, tá? E aí eu vou elencar alguns outros aqui, tá? Que são importantes também, tá bom? Não tão quanto os que eu acabei de citar para vocês, tá bom? Mas a gente tem também a figura do seguro de vida em caso de acidente de trabalho, que é o quê? Ele é conhecido também como seguro do acidente de trabalho, que ele é um benefício pago ao dependente do segurado em caso de falecimento ou invalidez permanente decorrente de um acidente de trabalho, tá? Esse seguro ele garante compensação financeira para o segurado e seus dependentes após o acidente de trabalho, tá? Então, aí seria mais um direito do contribuinte ter esse seguro, tá?
Ele está lá no 213, tá? É o seguro de vida em caso de acidente de trabalho, é devido aos dependentes do segurado, que falece em razão de acidente de trabalho ou que venha a sofrer invalidez permanente. Por analogia, a gente pode aplicar ele um pouco, sabe o seguro DPVAT? É a mesma coisa, sim. Vamos dizer, por analogia. A mesma coisa é muito forte de eu dizer isso, né? Não é a mesma coisa. Mas por analogia, se você quiser trazer um link, né, para algo que a gente tem um pouco mais de vivência, né? Que é o seguro DPVAT, que tem que pagar todo ano e tudo. Então, é isso aí, tá? É um seguro que você tem para caso você faleça, a sua família receba ali aquele valor para ajudar, tá bom? Atendimento médico odontológico está no artigo 19. O segurado tem direito ao atendimento médico odontológico para tratamento de doença decorrente de acidente, trabalho, doenças ocupacionais. Vocês percebem que os direitos do contribuinte eles estão ligados diretamente à condição dele de trabalho, muitos deles. Por quê? Enquanto você é um segurado ali, você subtende que você está o quê? Trabalhando. Então, desse trabalho podem advir acidentes, podem advir ocorrências das quais reduzam sua capacidade laborativa e você precisa desse amparo, que é para isso que existe e serve o nosso sistema previdenciário, tá bom? Ah, esses benefícios, né, atendimento médico odontológico, eles estão inclusos, né, nos benefícios do INSS. Temos o abono de permanência também, tá? Artigo 19, a linha A da lei. Ele é um pagamento adicional destinado ao segurado que já atingiu os requisitos para aposentadoria, mas opta por continuar trabalhando, tá bom? O valor desse benefício ele equivale ao valor da contribuição previdenciária que seria pago para ele caso ele se aposentasse, tá bom? Artigo 19, a linha A da Lei 8.213. O abono de permanência será devido ao segurado que continuar a trabalhar após ter cumprido os requisitos para aposentadoria, sendo equivalente ao valor da contribuição que seria pago caso ele se aposentasse. Tá bom? É, temos também benefícios assistenciais, tá? Os benefícios assistenciais, eles são destinados a pessoas que não têm meio de prover a própria subsistência, tá? Os famosos BPC, benefícios de prestação continuada. Eles são pagos a idosos de 65 anos ou mais, pessoas com deficiência de qualquer idade, que estejam em situação de vulnerabilidade social. Artigo 20 da lei, tá? 8.742. Ou seja, o BPC ele precisa passar por esse exame e análise da condição financeira do beneficiário antes de ser concedido. Porque se aquela pessoa ela não é um contribuinte, mas a Constituição manda o nosso sistema previdenciário ele tenha esse caráter social, então ele vai acabar beneficiando e cobrindo também essas pessoas, tá? Ah, vamos ler o artigo 20 da Lei 8742 de 93. Lendo aqui o artigo 20, né? O benefício de prestação continuada, o BPC, é destinado aos idosos e pessoas com deficiência, com renda familiar per capita inferior a um quarto do salário mínimo. Então, o BPC, ele tem esse caráter, tá, social, mas ele depende de uma análise financeira daquele beneficiário para que ele possa ser concedido. Então, não tem essa negócio que às vezes o pessoal fala, né? Se você tem uma pessoa ali que se encaixa num desses padrões que eu disse aqui para receber o BPC, é só entrar. Não, você tem que. Não é só entrar que ganha, você tem que comprovar sua situação financeira capaz de te conceder aquele benefício de alguma forma, tá bom? Ah, bom, seguindo aqui nós vamos agora para os deveres dos segurados, tá? Nós estivemos aqui falando dos direitos e agora nós vamos para os deveres dos segurados. Bom, eu vou seguir aqui, tá? Primeiro deles é a contribuição previdenciária, porque como a gente observou
para que você se torne, né, um beneficiário, você tem que contribuir até e respeitar um período de carência. Então, o segurado ele tem o dever de contribuir regularmente para a Previdência Social, de acordo com a sua categoria. Empregado, contribuinte individual, segurado especial, facultativo, não importa. A contribuição, ela é a base para garantir que esse segurado tenha acesso aos benefícios oferecidos pelo INSS, tá? Se ele não pagar, ele pode perder a qualidade do segurado, como nós estudamos anteriormente. Não sei se você se lembra, situações em que ocorre a perda, a situação de perda de segurado, e uma delas é a falta de contribuição, tá? O segurado, artigo 12 da Lei 8.212. O segurado é obrigado a contribuir mensalmente para a Previdência Social, respeitando as normas de contribuição da sua categoria, tá? Ou seja, se você não contribui, você pode perder a sua condição de segurado, tá? Agora nós vamos para o segundo aqui, que é o artigo 16. Comunicação de alterações cadastrais. O segurado ele deve informar, ele tem a obrigação de informar ao INSS qualquer alteração relevante no seu dado cadastral, tá? Mudança de endereço, estado civil, ou seja, se casou, se divorciou, tá? Nascimento de filho, ou seja, gerando dependentes, assim como o casamento também gera dependentes, tá? E o divórcio, você perde a condição de dependente daquela pessoa, tá? E entre outros tipos de nova vinculação familiar. Essas situações precisam ser avisadas, né, informadas ao INSS. Essa atualização ela é necessária para que os benefícios sejam processados de forma correta, tá bom? A gente tem aqui, eu elenquei para vocês, o artigo 16 do Decreto 3.048. O segurado deve manter seus dados atualizados junto ao INSS, comunicando mudanças que possam alterar seus direitos previdenciários, tá? Tem também o artigo 77 da Lei 8.213, tá bom? É dever do segurado manter dados atualizados, comunicando ao INSS qualquer relação, como endereço, estado civil e nascimento de filhos, tá bom? Eu tenho mais. Existem também outros deveres, como, por exemplo, cumprimento de norma trabalhista e previdenciária. Ou seja, o segurado ele tem o dever de cumprir as disposições legais e regulamentares relativas à previdência, ou seja, realizar as contribuições, dar as informações necessárias, tá? Com relação ao seu cadastro e etc. Em especial, nós vamos citar aqui aquelas normas relacionadas à contribuição previdenciária, tá? E o exercício de atividade laboral, tá? Qual que é a sua função, seu salário? Porque sem essas informações, como que o INSS vai mensurar qual vai ser o valor da sua contribuição? Porque a contribuição é porcentagem, tá? Qual vai ser o valor da sua contribuição? Qual vai ser o valor do seu benefício quando você precisar, tá? Seja por aposentadoria, falecimento, acidente de trabalho, ou é só acidente, não importa, tá? O descumprimento dessas normas, ela pode acarretar a sanção como perda de benefício também, assim como a gente já estudou, tá? E até mesmo a exigência de devolução de valores, se for constatado que o valor foi recebido de forma indevida, tá? Assim como valores recebidos a menor, né, de valor menor do que aquela pessoa tinha direito, ela tem também o direito de requerer administrativamente perante o INSS a revisão desse benefício, famosa ação revisional, tá bom? Famosa ação revisional, que eu acho que ficou um pouco baixo aqui. Vamos lá para o decreto 3.048, artigo 104. É dever do segurado cumprir normas previdenciárias e trabalhistas, garantindo a regularidade de suas contribuições e o correto exercício de suas atividades laborais, tá bom? A comunicação de acidente de trabalho também é um dever, tá? Caso o segurado sofra algum acidente de trabalho, ele tem que notificar imediatamente ao INSS, tá? Até porque começa a correr prazos aí, tá? E a empresa sobre o ocorrido, ele tem que avisar esses dois, tá? É necessário para garantir a concessão do benefício de auxílio acidente, auxílio doenças, ou seja lá o que ele precisar, tá? Ou até mesmo pensão por morte no caso dos dependentes, né? Claro. E, no caso, os dependentes vão procurar esses órgãos e informar do falecimento daquela pessoa, tá bom?
Artigo 336 da Lei 8.213. É dever do segurado comunicar o acidente de trabalho à ANSS e à empresa para garantir a concessão dos benefícios devidos, tá? Uma outra obrigação que eu acho importante também está lá no artigo 60, tá? Eu elenquei aqui nos nossos slides as mais importantes, tá, gente? Mas essas que eu estou dizendo, elas também estão elencadas na nossa lei, mas como é transcrição literal dos artigos, a gente vai passar por elas, porque elas não dependem, de doutrina, né? Está na lei, tá? Outra obrigação é a solicitação do benefício dentro do prazo, tá? E você tem que solicitar o benefício dentro do prazo que está estabelecido na lei. A lei tem os prazos para você informar, para você solicitar o benefício, tá? E você tem que obedecer esses prazos para que não haja consequências dentro do seu benefício, tá? E, muitas vezes, se você perde o prazo para solicitar o benefício, você pode até perder o direito de recebê-lo, tá? Por exemplo, o auxílio-doença ele tem que ser solicitado em 30 dias após o início da incapacidade, entendeu? Artigo 60 da 8.213 aqui, ó. A solicitação, artigo 60, tá? A solicitação dos benefícios deverá ser feita dentro do prazo legal, sendo o prazo para auxílio-doença de 30 dias a partir da incapacidade. Outra obrigação é manter a qualidade de segurado, tá? Ou seja, para você manter a sua qualidade de segurado, você tem que contribuir, né? Ou regularizar a pendência se você for um contribuinte individual, tá? Se você tem contribuições atrasadas. Se você não cumprir essa obrigação, você pode perder sua condição de segurado, tá? E na impossibilidade de receber qualquer benefício, tá bom? Artigo, estava no artigo 15, né? Bem no início da lei que a gente estudou lá no início, né? Causas de perda da sua condição de segurado, né? O segurado manterá a sua qualidade enquanto estiver em dia com suas contribuições, podendo regularizar pendências para restabelecer esse direito. Então, até que você precise daquele benefício, ainda, esse artigo está dizendo isso, tá? Ainda é tempo de você regularizar, tá bom? Comparecimento, né, a exames periciais, né, onde o segurado ele tem que comparecer nos exames solicitados pela INSS, tá? Muitos dos benefícios, como a aposentadoria por invalidez, por vezes, né, alguns outros benefícios relacionados à redução de capacidade laboral ou relacionados a acidente de trabalho, eles vão necessitar, o INSS vai pedir que esse segurado faça uma perícia para que ele possa ali montar um laudo e concluir se aquele trabalhador tem, aquele beneficiário tem ou não condições de retornar, tá? Para o seu ambiente de trabalho, tá? Se ele tem força. Então, como que isso é feito? Isso é feito com eles olhando a pessoa? Não, é feito através de um laudo médico, uma perícia que o INSS vai definir, né? Então é obrigação sua comparecer à perícia quando o INSS marcar, tá? Está lá no artigo 71 da lei, tá? O segurado deverá comparecer aos exames médicos solicitados pelo INSS para contenção e manutenção dos benefícios previdenciários, tá? Muitas vezes você precisa fazer a perícia para ver se a sua incapacidade momentânea ali de trabalho ou reduzida, se ela desapareceu ou ela ainda persiste, entendeu? Se o INSS vai de acordo com ali os médicos do INSS, você tem condição de voltar para o mercado de trabalho ou se você não tem. Isso é feito através da perícia, tá? Por isso é obrigação do beneficiário, do contribuinte, comparecer às perícias que são marcadas, tá? E tem também o recolhimento, é também uma obrigação ao sistema previdenciário que os empregadores recolham a as contribuições. Ou seja, quando o segurado ele é empregado, né? E se a gente diz o empregado que é ah, o empregado que tem uma carteira assinada ali, é obrigação do empregador, tá? Garantir que esse recolhimento seja feito das contribuições previdenciárias, tá? De acordo com a nossa lei. Caso o empregador não faça esse recolhimento, tá? E repasse à Previdência Social,
o segurado ele pode ter a situação dele regularizada por meio de contribuição como contribuinte individual, tá? Mas, caso o empregador não repasse essas contribuições, o empregado ele não pode ser prejudicado por isso, tá? O empregador, vamos ao artigo 30 da Lei 8.212, o empregador é responsável pelo recolhimento das contribuições previdenciárias, devendo garantir que o segurado tenha sua situação regularizada. Isso tem crime, tá? Se ele não repassa o valor que ele desconto ali do empregado para a Previdência. Então, quando ele é um trabalhador formal, tá? Essa obrigação de repasse é do empregador, tá bom? Outra obrigação, tá? Vamos dizer assim, mais um dever, né? É devolução de valor que você recebeu a mais da Previdência. Ou seja, se você recebeu indevidamente um benefício, seja por erro de processamento, informação falsa, ou um erro ali mesmo de procedimento qualquer, esse valor precisa ser restituído ao INSS, tá? É uma obrigação legal e pode gerar sanção. Não cumprimento é crime, tá, gente? Artigo 115 da 8.213. Caso o segurado receba benefício de forma indevida, deverá devolver valores ao INSS conforme estabelecido em lei, tá? E é com juros e correção. E, por último, aí, declaração de dados corretos. O segurado deve preencher corretamente todos os formulários e documentos relacionados ao benefício previdenciário, porque hoje em dia, por ser tudo online, né, no aplicativo ali, essa lei vale também, tá? É só para ter essa noção de que na época dessa lei ainda era papel, papel, papel. Hoje em dia a gente tem aí, né, os meios eletrônicos, mas a regra é a mesma, tá? A prestação de informação falsa ou omissão de dados pode levar à perda de benefício, tá bom? E sanção legal também, porque também é crime. 104, Decreto 3.048. O segurado deve prestar informação verdadeira sob pena de perda de benefícios e aplicação de penalidades, tá? Ou seja, gente, superando aqui, né, os direitos e deveres, eu espero que tenha ficado claro, tá? A tais questões, tá bom? Eu deixei aqui duas frases, né, de doutrinadores previdencialistas, o Fábio Zambit, que diz que Seguridade Social possui um caráter eminentemente solidário, pois se baseia no financiamento coletivo da proteção social, né, lembram-se? E esse princípio justifica a obrigatoriedade da contribuição previdenciária, que acaba resumindo aqui tudo que nós, né, acabamos de ver. Temos também o Wagner Baleira. O Estado tem o dever de garantir a prestação de benefícios previdenciários sem comprometer o equilíbrio financeiro do sistema. São criadas regras, né, regras essas que nós acabamos de ver, que restringem o acesso e condicionam concessão de benefício. Tá bom? Bom, pessoal, nós finalizamos aqui, tá? Eu espero que a aula tenha sido produtiva, tá? Como eu disse anteriormente, é importante ter essa intimidade com os dispositivos legais previdenciários, tá bom? Ter essa intimidade com a lei, com a Constituição Federal, porque muito do que está na Constituição é cobrado nesses concursos, tá? Eu agradeço a atenção de todos e até uma próxima.